O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataron al número 2 de la FARC, Raúl Reyes. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Isso é que, então, as pessoas que vão num templo orar e, de repente, o pastor fala que é pecado, tal, vai preso porque desacatou a lei? Qualquer crítica que você faça à conduta homossexual em si, mesmo sem dar nomes, será criminalizada. Se você citar uma sentença da Bíblia condenando a sodomia, você pode ir para a cadeia. A lei é exatamente assim. Então, nós são vítimas da espiral do silêncio e estão hipnotizadas pela impressão de força do inimigo. Então, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataron al número 2 de la FARC, Raúl Reyes. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras, mas hoje estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados, que são a causa de muitas mortes e destruição. Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas, porque pregam o evangelho nas regiões controladas por esses grupos. Um dia meu pai estava pregando, minha mãe louvando e minha irmã e eu brincando, quando esses grupos ilegais vieram e levaram meu pai. Quando vi essas pessoas pela primeira vez, eu senti medo. Meu coração ficou aterrorizado. Nunca tinha visto pessoas vestidas de preto com armas e as crianças pequenas com armas. Fiquei com medo. Quando levaram meu pai, eles disseram que iam matá-lo. Fiquei muito triste e perguntei: meu Deus, por quê? Meus pais estavam em treinamento para se tornar pastores. Eles sempre me ajudaram com os trabalhos da escola, me aconselhavam e sempre me trataram bem. Fui até a casa de um vizinho e, quando ouvi tiros, fiquei assustada e corri para saber sobre meu pai e minha mãe. Quando vi minha mãe, ela estava deitada, mal respirava. Quando eu vi daquele jeito, tentei falar com ela, mas as pessoas não permitiam. E eu disse: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu também queria falar com meu pai, porque ele ainda podia falar. Ele disse que não conseguia sentir suas mãos e pediu para ser levado rapidamente ao hospital. Queria falar com ele, mas não deixaram. Então os irmãos da nossa igreja vieram e oramos pela minha mãe e por meu pai. E depois de uma hora, alguém chegou com a notícia de que minha mãe havia falecido. E eu disse: não era para Deus ouvir nossas orações? Porque ele não respondeu, então. É realmente
realmente muito difícil para nós, crianças, nos mantermos fortes e fiéis a um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma especial. E também é muito doloroso saber que muitas crianças da nossa idade são as que perseguem, torturam e matam nossas famílias. Eu tinha 5 anos quando me encontrei pela primeira vez com um grupo ilegal. Eles vieram até a fazenda onde morávamos e decidiram montar um acampamento, um centro de operações ali. Fiquei muito interessado na forma como eles nos tratavam e no jeito que agiam conosco. Eles nos convidaram para brincar com eles de correr na praia, de pique-esconde, e nas plantações e também com armas. A diferença era que nós brincávamos com gravetos e eles carregavam armas de verdade. Eles nos diziam para não nos preocuparmos, pois era apenas um jogo, para que pudéssemos jogar e nos sentir bem. Diziam que suas armas nunca iriam disparar, pois suas intenções eram apenas brincar conosco e nos divertirmos juntos. Eles nos colocavam em suas costas. Contando. 5, 6, 7. E subíamos em seus ombros. Como éramos pequenos, gostávamos daqueles jogos e adorávamos brincar com eles. Essa foi uma das maneiras que eles chamaram minha atenção, porque sempre estavam disponíveis para brincar conosco. O que eu achava que era uma brincadeira ou diversão era, na verdade, um treinamento. Você pode ver crianças de todas as idades e isso faz com que você seja confrontado ao ver a liberdade que eles não têm e a vida espiritual que eles não têm. É horrível e até mesmo espantoso ver crianças de 12, 10 ou 9 anos sendo assassinadas. O grupo foi diretamente para os internatos para recrutá-los e disseram aos professores: precisamos de mais crianças e ninguém pode nos impedir. É obrigatório aos professores que permitam-lhes recrutar crianças. Caso contrário, serão mortos. Isso aconteceu ano passado, enquanto estávamos na escola. Chegou a notícia de que eles estavam recrutando crianças. Eles exigiam que as primeiras deveriam ser as filhas dos pastores. A situação piorou, assim como o recrutamento das crianças. Alguns rebeldes disfarçados sequestraram crianças e as levaram para a floresta e as preparavam ou torturavam. Eu testemunhei minha primeira execução um dia com cerca de 7 anos. Era uma garotinha. Eu os vi cavando o buraco e também como ela foi executada. Pouco tempo se passou, talvez 2 ou 3 dias, quando houve outra execução. Dessa vez, eu mesmo cavei o buraco porque queria participar mais. Nem um mês havia se passado quando eu quis participar sendo o atirador. Tinha 8 anos quando executei alguém pela primeira vez. Um único terrorista assume a tarefa de destruir 100 ou 500 igrejas. Eles nos ensinaram a nos tornarmos tão radicais lá que os cristãos acabam sendo um alvo militar. E no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família, porque eles haviam se tornado a própria organização. Para nós, é terrível viver em constante medo
de sermos mortos ou recrutados por esses grupos. Nossos pais temem por nossas vidas e, por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles. Às vezes, não os vemos por anos e nem sabemos se eles estão vivos. Eu cheguei a esse lugar porque houve uma situação em minha casa e meu pai foi assassinado por um grupo armado ilegal. Quando mataram, eu tinha apenas 7 anos. O que aconteceu comigo acontece com muitas crianças e eu quero que isso acabe. Eu não me lembro muito dele, mas eu sinto muita saudade. Às vezes, gostaria que ele estivesse aqui para me abraçar e senti-lo perto de mim. Foi muito difícil porque foi a primeira vez que eu tive que me separar da minha família. Aqui eu me sinto segura, mas não podia ficar em paz sabendo que meus pais ainda enfrentavam aquela situação difícil. O que eu peço a Deus na atual situação é que, se meu pai tiver que morrer pela causa de Cristo, que não seja agora. Eu pedi a Deus que não leve agora, durante a nossa infância. Eu oro dia e noite, às vezes leio a Bíblia na minha cama, e oro muito por meu pai, e peço a Deus para protegê-lo. Às vezes neste lugar sinto muito a falta da minha família, de brincar com minha irmã, de minha mãe que vinha todas as manhãs me abraçar e me beijar, e também do meu pai, que sempre me ensinou a ser correto. Sinto muitas saudades da minha família. Muitos não enxergam essa situação e nem sequer sabem que estamos resgatando crianças ou que as tiramos das garras desses grupos ilegais. Muitos não sabem e nem acreditam como vocês podem tirar as crianças das mãos desses terroristas. Conseguimos isso com a ajuda do Senhor. E não acreditar nisso é não acreditar em milagres e no próprio Senhor Jesus. Eu conheci muitas crianças que se mataram porque não suportaram a rejeição e o fato de todos ignorarem suas opiniões. Acredito que a igreja hoje tem papel especial e fundamental, por isso agradeço a Deus por levantar igrejas entre nós e sei que ainda há tempo para fazer algo por essas crianças. Quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram sobre Deus e os meus pensamentos mudaram. Se Deus não quis que os meus pais sobrevivessem, foi por um propósito. Eu os perdoo, porque às vezes fazem coisas sem pensar. Que Deus tenha misericórdia deles para que nunca tenham de viver o que eles fizeram com os meus pais. No passado eu queria matar minha própria mãe e meus irmãos, e hoje permaneço firme por eles porque sou seu pastor. Quero pedir oração e que você sempre se lembre de nós em suas orações. Ore por nossas crianças nesse país, porque elas sofrem com tanta violência. Sofremos por saber que crianças com 10 anos estão sendo recrutadas por certos grupos. Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos. Mas se nós orarmos por eles, Deus pode resgatá-los e amanhã podem se tornar grandes pregadores. Crianças são o futuro da Colômbia. Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente.